Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como analisar bancos. Esse é um segmento muito rentável no Brasil, com um grande histórico. Eu vejo muitas pessoas que têm inclusive ações de bancos, esse é um setor que paga bons dividendos, com empresas que têm um histórico de boa rentabilidade. E eu acho muito importante que vocês conheçam o que você precisa olhar na hora de comprar uma ação de banco, né? Então, quais são os principais múltiplos, quais são os principais indicadores, como é que a gente analisa risco. Enfim, a gente vai dar uma pincelada em cima de tudo isso ao longo desse vídeo. Antes de mais nada, eu peço para vocês que comentem aqui o que vocês estão achando dos vídeos e também o que vocês acharam desse vídeo sobre bancos. Quais bancos vocês gostariam que eu trouxesse um pouco de análise mais aprofundada, isso é muito importante. Me ajuda a trazer um conteúdo cada vez mais de acordo com o que vocês estão buscando. Então vamos começar falando um pouco sobre a história dos bancos, uma história um pouco mais moderna, começando aí na Renascença, na Itália. Era muito comum nessa época as pessoas terem como sendo a moeda o ouro. E quando a pessoa tinha algum tipo de excesso, né, de capital, vamos dizer assim, então quando ela tinha ali um capital sobrando em forma de ouro, como era muito difícil você armazenar isso na sua casa, acabou se tornando muito comum alguns ourives recebendo depósitos daquele ouro e a pessoa recebia em troca um certificado de depósito. Então imagina o seguinte, né, você tinha algumas moedas de ouro, você ia até um ourives, deixava aquele ouro com ele te dava um certificado, um papel, em que te dava o direito de ir lá naquele ourives e resgatar aquele dinheiro. Acabou, inclusive, se tornando muito comum as pessoas começarem a negociar usando esses certificados. E aí, inclusive, é o início do papel moeda como a gente conhece hoje em dia. Bom, mas aí falando um pouco sobre esses ourives, o que acontecia? Então a gente tem aqui na nossa apresentação, né? As famílias, as empresas, os governos, eles acabavam tendo sobra desse capital e esses bancos que começaram a se formar, inclusive na Renascença, na Itália, como é que funcionava, né? Existiam as praças e nas praças existiam bancos, literalmente bancos de praça, onde esses ourives ficavam recebendo o depósito e entregando os certificados. E o que acabou acontecendo, inclusive, é que esses ourives, na sequência, começaram a emprestar esse dinheiro. Quando um ourives não conseguia honrar um certificado, os outros ourives iam lá e quebravam o banco dele naquela praça. Por isso, inclusive, que a gente usa até hoje o termo de um banco que quebrou. Então, aqui é um pouquinho da estrutura de um poupador, alguém que tem um excesso de capital, depositando dinheiro nos bancos. Na sequência, o que esse ourives começou a perceber é que ele tinha mais fluxo de entrada do que de saída. E que ele podia, inclusive, emprestar dinheiro para o que a gente chama de tomador de capital. Então, o tomador de capital é uma pessoa que ela tem um déficit de capital, ela precisa de um empréstimo, e aí pode ser uma pessoa que precisa de um empréstimo para gastos correntes, pode ser uma empresa que precisa financiar um projeto, o que quer que seja. Esses bancos, então, eles emprestavam esse capital em troca de um juro. Então, eu te empresto esse dinheiro em D0, né, hoje, e daqui X dias, né, em D mais Y, você me devolve esse dinheiro mais, né, o dinheiro acrescido de algum tipo de juros. Então, essa é a forma que funciona um banco. Qual que é o problema, né? E no caso de calote, o que acontece? Bom, o ourives, de um lado, o banco que quer que seja, ele é obrigado a honrar os seus certificados. Então, quando alguém vai pedir o resgate do seu dinheiro, ele é obrigado a honrar aquilo. Quando ele toma um calote, aquele dinheiro vai ter que sair do lucro que ele obtém. Então, o calote é o grande risco aí que o banco corre. Ele continua tendo o que a gente chama de passivo, ou seja, o que ele tem que honrar de resgates, mas ele fica no risco de tomar esse calote. Então, isso aqui é um pouquinho da estrutura, de como é que se inaugurou a estrutura de um banco moderno. E olhando um pouco mais para hoje, então, o que é o papel de um banco? O banco ele é justamente esse intermediador entre um poupador e um tomador. E hoje em dia, como é que funciona? Você pode depositar o seu dinheiro na conta corrente ou então você pode comprar o CDB de um banco. O CDB, inclusive, é um certificado de depósito bancário. Então, o banco ele vai, você, por exemplo, tem um excesso de capital, você vai lá e compra um CDB de um banco, esse CDB é de 6 meses e vai te pagar 10% ao ano. Aqui eu estou colocando 5% ao ano, vamos usar esse exemplo. Então, você colocou lá você comprou um CDB de um banco e vai te pagar 5% ao ano. O que esse banco vai fazer? Ele vai emprestar esse dinheiro para um tomador numa taxa, por exemplo, de 10% ao ano. Então, o tomador vai pagar 10% ao ano para o banco e o banco vai pagar ao poupador 5%. Essa diferença, esse 5% entre o 10 menos 5, é o que a gente chama de spread, e é o que forma justamente o lucro de um banco.
Então guardem isso aqui, essa é a estrutura mais tradicional de um banco. Ele capta dinheiro de um lado, empresta dinheiro para o outro e fica aí com essa diferença entre esse spread entre o que ele recebe do tomador e o que ele paga ao poupador. Lembrando, gente, dinheiro é uma commodity. Então, o que acontece? Imagine o seguinte, eu sou uma empresa, eu vou captar dinheiro com algum banco, seja o Bradesco, seja o Itaú, seja o Santander, o que quer que seja, dinheiro não tem carimbo. Então, o que a empresa vai buscar é o dinheiro mais barato possível, tá? E quando a gente entende que o dinheiro é uma commodity, isso é muito, muito importante, porque o que acontece? Em commodities, quando a gente vai analisar uma commodity, o que mais importa é o produtor de menor custo. E para um banco, o que é o menor custo? É o menor custo de captação. Então imagine o seguinte, um banco que consegue captar a 100% do CDI, ele tem uma vantagem em relação a um banco que capta a 110%, a 115% do CDI. Um banco, então, quanto mais barato ele conseguir captar, melhor para ele, justamente porque esse é um segmento bastante comoditizado. Lembrem disso quando vocês forem olhar para um banco. Então, dica 1, procure bancos com baixo custo de captação. Uma forma, inclusive, é quando vocês olharem uma corretora, vão lá e dão uma olhada nos CDBs que aqueles bancos têm. Então, vai ter o Banco ABC, vai ter o Banco Máxima, Banco Master, enfim, diversos bancos. E dá uma olhada quanto que cada um está pagando. Lembra o seguinte, se aquele banco está pagando muito, ele vai ter que emprestar num custo mais alto também. E para emprestar num custo mais alto, ele vai ter que tomar risco a mais. Então lembrem disso na hora de vocês olharem para as ações de um banco. Procurem esses bancos que conseguem captar o mais barato possível. Bom, aqui então eu trago o balanço, uma parte do balanço do Banco do Brasil. E aqui, como é que eles mostram? A margem e spread. O que é essa margem financeira bruta? A margem financeira é justamente a diferença entre o custo que entre o dinheiro que ele recebe do tomador e o custo que ele tem que pagar para o poupador. Então a gente pode perceber aqui, que no Banco do Brasil, essa parte de cima, esse amarelo, é a receita financeira com operação de crédito. Ou seja, é tudo aquilo que ele está recebendo de juros dos tomadores. E na parte de baixo são os custos que ele tem com esse capital que ele tomou emprestado. Na direita, inclusive, ele deixa aqui o que é o spread global. De novo, o spread é aquela diferença entre o custo de captação e a receita, os juros que ele empresta para o tomador. Então percebam aqui, por exemplo, que ele tem um spread global de 3,7%, 3,5%, isso aqui é de diferentes trimestres. E aí depois também ele quebra por diferentes segmentos. Então, pessoa física 14%, pessoa jurídica 5%, agronegócio 4,8%. O que acontece? Quanto maior o risco, maior vai ter que ser o spread que ele vai cobrar. Então, pessoas físicas geralmente têm um colateral, têm uma garantia mais baixa. Então, imagina o seguinte, quando você empresta para uma pessoa no cartão de crédito, ela não tem uma garantia. Quando você empresta para uma empresa ou para o agronegócio, ele pode dar como garantia uma fazenda, algum recebível, alguma coisa nesse sentido, e por conta disso, inclusive, você consegue cobrar um spread mais baixo. O risco menor, o spread ele consegue ser menor também. Bom, aqui a gente dá uma olhada no balanço do Banco ABC, e essa parte também é muito importante. Então, em teoria, se vocês pensarem, um banco ele poderia simplesmente captar de um lado, emprestar do outro, e ele não precisa colocar nenhum dinheiro próprio. Quando a gente olha, então, o que são os principais ativos de um banco, são justamente esses recebíveis, são esses empréstimos que ele ofereceu para empresas, para pessoas, enfim, o que quer que seja. Do lado do passivo, é o que ele deve para outras empresas, para outras pessoas. Nesse sentido, também, ele vai ter o que a gente chama de patrimônio líquido, que é o capital próprio do banco. E uma coisa que vocês precisam prestar bastante atenção, o ativo aqui do Banco ABC, o ativo circulante, é de mais ou menos 50 bi, enquanto que o patrimônio líquido dele é de 4,6 bi. Ou seja, o ativo dele é mais do que 10 vezes o patrimônio líquido dele. Isso significa que ele tem 10 vezes mais ativos do que ele tem capital próprio. Isso significa que esse é o nível de alavancagem que esse banco tem. Então entenda o seguinte, bancos são as instituições mais alavancadas dentro de uma economia. No caso aqui do Banco ABC, vocês estão vendo que o Banco ABC ele tem mais ou menos aí 11 vezes, quase, o volume de ativos do que ele tem de patrimônio líquido. Então, prestem bastante atenção nesse ponto. E por que é importante vocês prestarem atenção nessa questão de alavancagem? Porque imaginem o seguinte, se esse banco ele tem 11 vezes mais ativo,
Isso significa que, vamos supor que fosse 10 vezes mais a alavancagem, né? 10 vezes mais ativos do que ele tem de patrimônio líquido. Isso significa que, se desse ativo que ele tem, desse ativo que ele tem a receber, se 10% dessem um calote nele, esses 10% ele tem que honrar com o patrimônio próprio, porque o passivo dele não some. Ou seja, se ele tiver uma inadimplência de 10%, esse banco quebrou. Lembrem disso, então, que banco é uma instituição extremamente alavancada e a gente viu isso, por exemplo, lá na crise de 2008, como alguns bancos, como por exemplo o Citibank, que nunca se recuperaram daquele baque que eles sofreram. Bom, uma outra coisa bastante importante é como é que funciona então, né? Aquele patrimônio líquido que o banco deixa, ele tem que deixar como garantia, é uma exigência então, justamente para que ele não tome um excesso de endividamento, uma parte dessa alavancagem ela é limitada. O que acaba acontecendo? O patrimônio líquido desses bancos, ele acaba sendo remunerado, por exemplo, aqui no Banco ABC, eles deixam algum tipo de remuneração de títulos públicos, enfim. Então, eles geralmente são remunerados a CDI. Por conta disso, inclusive, existe aí um benefício de uma Selic um pouco mais alta, e a gente vai ver isso um pouco mais à frente também. Para vocês terem uma ideia, então, aqui eu trago a carteira de crédito do Banco do Brasil. Uma coisa que eu acho que é muito importante é que quando vocês forem olhar, entendam o que são os nichos dos bancos, tá? No caso aqui, então, da carteira de crédito do Banco do Brasil, a gente pode perceber que ele tem exposição à pessoa física, à pessoa jurídica, ao agronegócio. Isso é muito importante porque, por exemplo, o agronegócio representa 27% da carteira de crédito do Banco do Brasil. No caso do Banco ABC, a carteira de crédito dele é toda voltada para empresas, geralmente empresas de faturamento acima de 100 milhões de reais. Então, cada banco ele tem esse nicho específico e é muito importante vocês olharem o que são esses nichos para entenderem onde é que está a exposição de risco dos bancos. Um outro ponto importante é a questão da inadimplência. Como a gente já havia discutido, o que o banco recebe é o que o tomador paga para ele, menos o custo dele, ele vai ter aquele spread. Dentro desse spread, ele também tem que se preparar para eventuais calotes, né? Uma eventual inadimplência. A gente tem que sempre lembrar qual que é o perfil do banco, para quem que ele empresta, para entender aqui onde é que é o risco que ele está se expondo. Então eu trouxe aqui, por exemplo, o caso do Nubank, a gente vê como é que ele demonstra aqui a sua inadimplência. Então a gente tem inadimplência de 15 a 90 dias e inadimplência de mais de 90 dias. A inadimplência de 15 a 90 dias é o que a gente chama de formação de inadimplência, ou seja, o que ele está tendo dentro daquela carteira de crédito dele, qual que é o percentual dela que está inadimplente. Então a gente vê, por exemplo, aqui que no último trimestre o Nubank estava com inadimplência de algo como 3,7% da carteira de crédito dele inadimplente. Isso não significa que vai ser aquela inadimplência de 3,7% é o que ele vai ter de perda na carteira. A gente ainda tem que ver o que vai virar de inadimplência de fato, vai ter algum tipo de recuperação, mas aqui já dá uma ideia de como é que está caminhando, como é que tem sido o histórico, se a gente está tendo um aumento da inadimplência daquele banco. Então fiquem espertos, fiquem atentos a essa questão de como é que está a inadimplência dos bancos. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui no caso do Banco ABC, como eu comentei, o Banco ABC é um banco mais voltado totalmente voltado para crédito para pessoa jurídica. E aqui no Banco Central, por exemplo, ele demonstra como é que está o perfil da carteira de crédito de todos os bancos no Brasil que estão inadimplentes, tem essa inadimplência de 15 a 90 dias, como eu falei, a formação de inadimplência. Então a gente vê aqui que lá entre 2016 e 2017, muitas empresas, não muitas empresas, mas assim, a gente teve um aumento significativo aí da inadimplência. Hoje a gente está com uma inadimplência para esse segmento bastante controlada. Houve um pico aqui durante a pandemia, isso aí já era esperado, né? Na pandemia a gente teve um problema muito sério. E ultimamente a gente está com uma inadimplência para pessoa jurídica bem controlada. Olhando então para o Banco ABC, a gente pode perceber como é que houve esse impacto justamente aqui no período de 2016 2017, o período que a inadimplência global de pessoas jurídicas estava em alta. Então a gente consegue casar, a gente consegue observar como que aquela inadimplência de pessoas jurídicas acabou sendo revertida aqui no balanço do Banco ABC. De novo, durante a pandemia teve uma alta significativa, mas agora a gente vê uma inadimplência bastante controlada, o que está em linha com os dados do Banco Central. Então, o segundo ponto, entenda o nicho que aquele banco está se expondo, para vocês saberem o que vocês têm que acompanhar em termos de inadimplência. Bom,
um outro ponto muito importante, Selic alta é bom para bancos? Isso aí é uma coisa que a gente sempre escuta, poxa, um juros mais alto, uma Selic mais alta acaba sendo benéfico para os bancos, isso é verdade ou não é? Então aqui do Banco ABC eu trouxe o que é a remuneração do patrimônio líquido, como a gente havia discutido antes, o quanto que isso representa do lucro do Banco ABC. E a gente vê que em períodos que a Selic foi mais alta, que foi lá em 2015 e 2016, essa remuneração teve um impacto muito alto. Em 2019 e 2020, que a Selic foi muito baixa, isso aí teve um impacto negativo para a remuneração, para o lucro do Banco ABC. Mas o que acontece? Além disso também a gente tem que, quando uma Selic está mais alta, os spreads tendem a crescer. Mas vocês precisam entender também que uma Selic muito alta aumenta a inadimplência, porque as empresas, as pessoas começam a ter dificuldades em honrar os seus pagamentos, e uma Selic alta começa a aumentar a inadimplência. Então, existe ali um ponto em que começa a não ser tão bom assim para os bancos uma Selic muito alta. Em uma das apresentações que eu fui do Itaú, inclusive, numa apresentação que fizeram lá no BTG, o que eles diziam é que uma Selic entre 7% a 9%, até 10% é um patamar muito bom para eles, porque eles conseguem ter uma rentabilidade boa, mas que a inadimplência não dispara. Então, sim, Selic alta é bom até um certo ponto, mas nesses níveis que a gente tem tido aí de 13,5%, começa a ser um pouco problemático em termos de inadimplência, tem que ficar atento com isso. Então, de novo, bancos se beneficiam de Selic alta até certo ponto. Essa é a minha dica 3. Um outro ponto também, outros serviços bancários. Então, o que a gente falou um pouco até o momento foi do caso mais clássico, né, do serviço mais tradicional dos bancos, que é o de empréstimo de dinheiro, né, empréstimo de capital. O que aconteceu é que ao longo dos anos os bancos começaram a ter outras linhas. Então eu trago aqui, por exemplo, no caso do Nubank, ele tem a parte de receita de juros e ele tem a receita de tarifas e comissões. Então, no caso do Nubank, o que são essas receitas de tarifas e comissões? Quando você tem o cartão do Nubank e você faz alguma compra em algum estabelecimento, uma parte daquela compra vai para o Nubank como receita de intercâmbio, é a receita que o banco emissor do cartão tem direito na tarifa, na taxa que é paga na transação do cartão de crédito. Então, quando a gente olha aqui do Nubank, 620 milhões de dólares em receita de juros e 257 milhões em receita de serviços. Só que essa receita de juros, ela ainda precisa ser deduzida do custo do crédito, que são esses 273 milhões e os 275 milhões. Então, na prática, a maior parte da receita do Nubank vem, de fato, né, a parte mais rentável do Nubank vem desse segmento de serviços. E nos últimos anos o que a gente viu foi justamente isso, os bancos tendo uma receita muito maior, uma receita muito mais rentável vindo justamente desse segmento de serviços. Então é muito importante para vocês que entendam essa receita de serviços e quais são os riscos dessas receitas. Por quê? Então é muito importante que vocês entendam quais são essas receitas de serviços que os bancos têm, para justamente entender um pouco quais são os riscos que eles correm. Por quê? Porque, por exemplo, o Nubank tem essa receita razoável vindo desse segmento de emissão de cartões. E se de repente vem um Pix e tira essa receita, isso é um risco para esse banco. Então fiquem atentos quais são esses serviços e quais são os riscos que esses bancos sofrem com isso. Bom, então assim, o que a gente busca em um banco, tá? São alguns pontos. Primeiro, um alto ROI. O que é o ROI? O ROI é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido de um banco. Então, como a gente viu lá, o banco ele é obrigado a ter lá uma participação que é o capital próprio dele, que ele tem que deixar no banco. E quanto maior o lucro líquido que ele consegue obter em relação àquele patrimônio próprio, melhor. A gente busca também bancos que tenham o menor risco possível. Por quê? Imagina o seguinte, num período bom, muitos bancos conseguem ter ROIs altos. Mas num período ruim, aquilo ali é simplesmente derivado de um risco alto que ele tomou. Então a gente busca bancos que conseguem ter um alto ROI tomando um risco baixo. E também um valuation atrativo que se traduz em um baixo múltiplo de preço sobre o valor patrimonial que a gente paga por aquele banco. Então aqui eu trago uma matriz em que eu faço o ROI dos bancos e em relação ao preço sobre o valor patrimonial. E a gente consegue perceber que existe uma correlação muito forte em que quanto maior o preço-valor patrimonial, maior o ROI que aquele banco consegue... Quanto maior o ROI que aquele banco consegue entregar, maior é a tendência de preço sobre o valor patrimonial que aquele banco vai negociar em bolsa.
Então a gente vai ter essa matriz aqui em que a gente tem essa relação de ROI e preço sobre valor patrimonial. Vocês podem perceber então essa tendência bastante clara aqui, tá? E o que a gente vai buscar é justamente a melhor relação ROI e preço valor patrimonial. Um outro indicador de risco que a gente olha bastante é a Basileia. A Basileia indica quão alavancado aquele banco se encontra. Então aqui eu trago como é que está a Basileia do Banco ABC e como é que ela se comporta ao longo dos anos. Um banco que tem uma Basileia muito baixa, ele indica que ele está tomando um risco mais elevado. Então prestem atenção também nesse indicador, é um indicador bem importante. Bom, aqui então eu faço algumas simulações em relação a valuation, tá? Então como é que eu faço isso? Eu estimo um ROI para esses bancos, estimo um crescimento e vejo o que é o preço valor patrimonial justo para esse banco. Então aqui a gente tem um banco cujo ROI é de 16% ao longo dos anos e um ROI de 15% na perpetuidade. Eu tenho aqui então o custo de capital no período de crescimento e o custo de capital na perpetuidade. De novo, aqui é uma simulação. É simplesmente uma simulação assim, de caráter educativo mesmo, para vocês terem uma ideia de como é que se comporta isso. Então, um banco que consegue entregar um ROI um pouco acima do seu custo de capital, ele tem um preço valor patrimonial justo de algo como 1,07. Se esse banco tivesse um ROI mais baixo, então se fosse um ROI aí na casa dos 7% e na perpetuidade um ROI de 10%, o valor justo dele seria de 0,3 do valor patrimonial, ou seja, esse banco ele não deveria negociar sequer uma vez o valor patrimonial. Então prestem atenção também na capacidade desses bancos de entregarem um bom ROI. E não só isso, na capacidade que esses bancos têm de conseguir aumentar esse ROI. Então, por exemplo, às vezes os bancos eles estão num momento difícil, num ROI baixo, mas que você está enxergando que ali na frente ele vai aumentar esse ROI. Isso pode ser uma oportunidade de comprar um banco que está negociando num baixo valor patrimonial, mas que a hora que ele entregar um ROI mais alto, vai ter uma reprecificação no seu múltiplo e você então vai conseguir uma valorização das suas ações. Então isso aqui é uma tática interessante também, mas óbvio tem que tomar bastante cuidado porque você precisa conseguir identificar esses bancos que têm potencial de expansão de ROI. Bom, pessoal, isso aqui é um pouquinho então de como é que a gente olha para bancos. Eu sei que é bastante coisa, então a ideia aqui realmente foi dar uma pincelada, passar um pouquinho alguns diferentes indicadores para que vocês consigam entender um pouco de como é que funciona um banco. Eu peço para vocês que se inscrevam aqui no canal, que deixem seu like, que comentem o que vocês acharam, o que vocês ficaram com dúvida. De novo, é bastante coisa, então conseguir encaixar isso aí num vídeo que não fique muito extenso é um desafio para mim. Então deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam que eu explicasse um pouco mais a fundo e eu posso trazer isso num vídeo no futuro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Na sequência eu vou trazer uma análise de como é que eu estou enxergando os grandes bancos, qual deles eu estou comprando, para vocês terem uma ideia aí de como é que eu faço isso um pouquinho na prática. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!